Boas-vindas! Mais um episódio do nosso programa Reunião de Negócios. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom te ver aqui de novo no nosso programa, aqui em mais um episódio da nossa série nova da semana que a gente começou ontem. Você assistiu o episódio de ontem? Você estava aqui ontem? Não, porque você precisa acompanhar os episódios ao longo da série, senão você vai perder o raciocínio. Então, meu querido, meu caro, minha querida, eu te convoco a assistir também o episódio de ontem. Então, boas-vindas nessa terça-feira maravilhosa. E aí é o momento que você está começando o seu dia, estabelecendo sua rotina diária. Como é que você está do outro lado? Você já começou o seu dia? Você já está no seu trabalho? Você já está no teu negócio? Como é que você está por aí? E em especial essa semana, hoje, ao longo dessa semana, nós estamos falando aqui com as pessoas que ainda não têm um negócio, mas querem ter. Então, só para a gente ficar mais próximo, vem cá. Só para a gente se conhecer melhor, me fala uma coisa. Qual é o negócio que você quer ter? Comenta aqui para eu saber. Comenta aqui para eu entender melhor o que está se passando na sua cabeça. Qual é o negócio que você anseia em ter? Você vai falar o seguinte: Suelen, esse é o negócio que eu quero ter. É uma vontade, sabe? É um desejo. Eu sinto que eu nasci para isso. Eu quero ter o meu negócio. Então comenta aqui para eu saber, para a gente se sentir mais próximo, para eu fazer mais parte aí da sua rotina, porque a série dessa semana foi criada especialmente para você, meu caro aspirante a empreendedor, minha cara aspirante a empreendedora. Foi criada para você essa série da semana, porque a gente está vendo aqui ao longo da semana negócio do zero. O que você precisa saber para começar a idealizar, a planejar, a construir o teu negócio, para você dar esse passo com segurança, com assertividade, com eficiência. É isso que a gente está vendo aqui ao longo dessa semana e vamos continuar vendo aqui no episódio de hoje. Então, você já é inscrito no canal? Você já se inscreveu, ativou as notificações, deixou o like aqui nesse episódio, porque senão você vai perder os episódios, você vai perder os conteúdos que a gente for postando aqui, e aí você não vai acumular o conhecimento útil que você precisa para aplicar. Então se inscreve aí no canal, aproveita que a gente ainda não começou o episódio. Já se inscreve agora, ativa as notificações e já deixa o like nesse episódio. Porque você sabe, a gente vai ter um bate-papo aqui sobre negócios. Eu vou te passar insights aplicáveis. E hoje a gente tem outro tema diário, outro tema do dia. Tem a série da semana, que é Negócio do Zero. Mas a gente tem um tema específico ao longo de cada dia da semana relacionado à série da semana. Então, qual que é o tema do dia hoje? Hoje a gente vai falar sobre modelagem. Modelagem, Suelen? Como assim? Me explica melhor. Modelagem. Quando você quer abrir um negócio, quando você quer construir um negócio, você precisa entender que você pode e deve modelar negócios bem-sucedidos, negócios que estão mais maduros, negócios que estão à frente, porque aí você aprende com os melhores. E modelar não é copiar. Nós vamos aprofundar nesse tema hoje, que é o nosso tema diário aqui da nossa série da semana. Então, para você que quer dar esse passo, quer abrir teu próprio negócio, quer construir o teu negócio, quer empreender, esse é um momento feito para você, um momento que você vai receber insights aplicáveis para dar esse passo e construir teu negócio do zero. Então, já vai se acomodando aí, pega sua água, seu café, seu lanche, o que você precisar para você não se desconcentrar desse momento em que está aqui, eu e você. E eu vou dar o meu melhor aqui para compartilhar a minha experiência, para compartilhar os acertos que eu acertei, os erros que eu cometi, onde eu falei, para que você não cometa. E aí você vai mais rápido, você erra menos, você acerta mais.
Olha a riqueza, a sabedoria empresarial que você pode obter aqui e agora. Então, vamos começar o nosso episódio hoje? Vamos começar com tudo nosso episódio hoje para a gente falar aqui sobre modelagem. O que você precisa saber com modelagem? Ó, é o seguinte, o que é modelagem? Quando você vai criar um negócio, quando você vai construir um negócio, uma coisa que você precisa entender é que você não está sozinho, você não é o único empreendedor nessa mesma fase, você não é o único empreendedor que está numa fase diferente. Tem empresas, tem empresários e empresárias que avançaram mais casas do que você, que têm mais experiência do que você, que já construíram negócios sólidos, negócios que até são líderes de mercado, ou seja, são referência, estão no topo. E aí entra a modelagem. Onde que entra a modelagem? Onde você entende que existem pessoas que já percorreram um caminho maior do que o que você está hoje e você pode aprender com elas. Você pode aprender com esses negócios. E aí você observa. Observa. Um dos maiores poderes que você precisa desenvolver enquanto empreendedor, enquanto empreendedora, é você desenvolver a sua capacidade de observação. Então, você já pode começar de agora. Quando você vai em uma loja, observa. Quando você vai em um supermercado, observa. Quando você vai em algum empreendimento, observa. Quando você vai em alguma empresa, observa. O que é vendido, como é vendido, como que é a comunicação da empresa, como que é o posicionamento da empresa, como que são os processos da empresa. Observa, porque tudo isso pode se tornar insight para o teu negócio. Então, esse é o ato de modelar. O que é modelar? É você desenvolver a capacidade de observar aquilo que funciona. Aquilo que funciona. Então, quando a gente fala de modelar aqui, o que é modelar? É você aprender com quem já acertou. Olha a riqueza disso. A riqueza de você aprender com quem já acertou. Essa pessoa já superou desafios, essa pessoa já superou barreiras, esse negócio já se tornou referência e ele já mapeou um caminho. Então você não precisa descobrir, desbravar tudo sozinho. Você não precisa descobrir e desbravar tudo sozinho. Por quê? Porque já existem empresas que já fizeram isso por você. E aí o que você faz? Você observa. Empresas que já trilharam um caminho, empresas que são referências no setor que você quer atuar, você vai observar como estão fazendo, o que estão vendendo, como estão se posicionando, como se comunicam, para quem vendem, o que vendem, como entregam. Observação. Isso é modelagem. O que isso vai fazer por você? Isso vai encurtar o seu caminho. Encurtar o seu caminho. Ao invés de você fazer algo da sua cabeça, você vai ver uma empresa que já está acertando e vai fazer melhor do que o que ela está fazendo. Então, isso encurta o seu caminho. Mas, vamos entender uma coisa aqui. Modelar não é trapacear. Modelar não é copiar. Entende a diferença dessas duas coisas. Eu não estou falando para você copiar, muita atenção. Você precisa ter a sua originalidade. Você precisa ter a tua autenticidade enquanto negócio. Modelar não é copiar. Modelar é ter referência de mercado. E a partir dessa referência de mercado, você adapta para o teu contexto. Então, modelar não é copiar. Modelar não é trapacear. Entende isso, por favor. Porque o que a gente vê de negócios que saem copiando, sem originalidade, sem autenticidade, é um negócio que vai se sustentar, que vai crescer? Não, não é. Eu já estou te adiantando aqui. Modelar não é copiar, modelar não é trapacear. Então você não precisa reinventar a roda, criar tudo do zero, criar tudo da tua cabeça, criar tudo sozinho. Você pode observar negócios que já acertaram, negócios que já estão à frente e modelar esse caminho. Isso vai evitar que você cometa erros.
Ao mesmo tempo também que você não pode modelar e fazer uma cópia. Porque você perde a autenticidade. As pessoas, para se conectarem com o teu negócio, para se conectarem com você como empreendedor, você precisa ser original, você precisa ser autêntico, você precisa ter um diferencial claro. Por que as pessoas vão escolher comprar de você e não do concorrente? Diferencial claro. Ao mesmo tempo também que você não pode ignorar o mínimo do teu mercado. Vamos entender o seguinte aqui. O que é o mercado? O mercado é a demanda por aquilo que você oferece, por aquilo que você vende. Então, por exemplo, se eu quero vender uma linha de cosméticos, uma linha de cosméticos. Existe um mercado para isso, ou seja, existem potenciais compradores. Assim como também existem outras empresas atuando nesse mercado. Então, existe oferta e existe demanda. Demanda, potenciais compradores, ofertas, outras empresas concorrentes. Então, o ponto é, como que você entende essa dinâmica de mercado para poder você não ignorar o mínimo do mercado? Se existem várias empresas concorrendo pelos mesmos clientes, existe um padrão mínimo de entrega, aquilo que minimamente você precisa fazer. Exemplo, vamos para um exemplo prático? A Amazon. A Amazon é uma referência em e-commerce, é uma referência em marketplace. A Amazon tem uma entrega muito rápida. Em alguns lugares, entrega em 24 horas ou menos. Então, um marketplace, um e-commerce que queira se sustentar nesse mercado, ele precisa ter uma entrega rápida. Por quê? Porque existe um líder de mercado que estabeleceu um padrão mínimo de entrega, um padrão mínimo de produto, um padrão mínimo de serviço. Porque se você entra em um mercado, se você cria um negócio e você não entrega o mínimo, você ainda nem começou o jogo. Você ainda nem está concorrendo, de fato. É isso que você precisa entender. Qual é o mínimo do mercado que você quer atuar? Você não pode ignorar esse mínimo. Senão você vai perder tempo. Você vai perder energia. Você vai ter desgaste emocional. Você vai colocar esforço em algo que não vai trazer um resultado proporcional. Então, entende qual é o mínimo do mercado que você quer atuar. Quais são as empresas que estão nesse mercado? Como elas estão entregando? O que elas estão vendendo? Qual é o mínimo, o padrão mínimo aceitável? Para que você consiga concorrer de igual para igual. E uma coisa que você precisa entender aqui, que não é porque você está começando, que você não pode concorrer com uma empresa grande. Você pode e deve. O ponto não é o seu tamanho. O ponto é o que você faz e como você faz. Porque se você entrega o mínimo do mercado, e às vezes até mais, faz melhor do que as empresas concorrentes estão fazendo, você pode superar, emplacar empresas grandes do teu setor. Por quê? Porque você vai estar fazendo algo diferente. Você vai estar entregando mais do que o mínimo. Ou você vai estar fazendo o que grandes empresas não estão fazendo. Então, essa é a mentalidade que você precisa ter. Qual é o mínimo do teu mercado? Como que você faz? Diferente. Como que você entrega mais do que estão entregando? Para que você se destaque no mercado que você vier atuar. Para que você seja um destaque. E aí, por isso, eu repito, para que você atinja esse patamar, você não pode simplesmente usar a modelagem para copiar. Você usa a modelagem para ter uma referência. E se você copia, você não vai criar conexão com o teu cliente. Ponto. Você vai ser só mais um no mercado. E aí, dificilmente você cresce um negócio que é só mais um. Você não cria a conexão com o cliente. Que cada cliente que comprar do teu negócio precisa desenvolver uma conexão com o teu negócio. E se você não é original, se você não é autêntico, se você não tem diferencial, dificilmente você vai criar essa conexão. Não vai criar essa conexão. E se não tem conexão com os clientes, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir escalar este negócio. Não vai conseguir escalar este negócio. Então,
Muito importante você entender essa dinâmica da modelagem, do nível do mercado que você quer atuar. E aí eu trouxe aqui 3 passos aplicáveis para você implementar. Para você implementar a partir de agora. Para você que vai ter o teu negócio, para você que vai construir o teu negócio do zero. Então, já pegou papel e caneta para você anotar? Então anota. Ó, primeiro passo é você modelar sem copiar. Modelar sem copiar. Eu falei aqui para você. Modelar não é copiar, você precisa ter sua autenticidade, você precisa ter sua originalidade. Modelar é você enxergar referências de mercado, entender o que estão fazendo e fazer o mínimo desse mercado e às vezes até melhor do que estão fazendo. Então, modelar não é copiar, mas a modelagem, ela te dá um nível de referência. O nível de referência. Então, por exemplo, você quer ter o seu salão de beleza. O que você vai fazer? Você vai observar grandes redes de salão de beleza. O que eles estão fazendo, hein? Como é que eles fazem o agendamento de clientes? Você pode modelar. O que eles estão fazendo? Por que eles são uma referência? O que eles vendem? Como eles vendem? O que eles entregam? Como é a experiência do cliente? Então, modela. Modela, observa. Observar é sabedoria. Segundo ponto. Estude líderes do setor que você quer atuar. Estude líderes do setor que você quer atuar. Então, é uma loja online que você quer ter? Ótimo. Quem é líder em loja online? A gente tem a Amazon, a gente tem outras empresas. Como essas empresas vendem? Quando um cliente compra nesse site, como é o pós-venda? Quando o cliente compra, como é a experiência de compra? Como é a experiência de entrega? Modelagem. Modelagem daqueles que são líderes no seu setor. Então, mais uma vez, observação. Terceiro ponto. Aliás, antes de passar ao terceiro ponto, eu já quero te convidar, compartilhe este episódio com outros empreendedores que você conhece, com aquela pessoa que você quer que seja seu sócio, sua sócia. Compartilha. Essa mensagem precisa chegar ao máximo de pessoas, ao máximo de empreendedores que querem ainda se tornar empreendedores. Para quê? Para que eles façam isso com consciência, para que eles façam isso com conhecimento, para que eles façam isso com preparação e evite errar e acerte mais. Então, compartilha esse episódio. E terceiro ponto é você identificar qual é o estágio do seu mercado. Estágio do meu mercado? Como assim? Explica melhor. Vamos lá. Quando você tem uma ideação de criar um negócio, você tem uma ideação de mercado. Então, por exemplo, se eu quero ter um negócio de roupa, o mercado que eu vou atuar é o mercado de moda. Quantos concorrentes tem no mercado de moda onde eu quero atuar? Vamos supor que eu quero atuar a nível Brasil, vai. Quantas empresas no mercado de moda existem? Como é que está o nível desse mercado? É muito concorrido? É mais ou menos concorrido? Ou é pouco concorrido? Então, a gente sabe que o mercado de moda é muito concorrido. Você tem que entender, você tem que sentir qual é o nível de concorrência desse mercado. Quem são as principais empresas desse mercado? Empreender, uma coisa que precisa ficar clara aqui para você. Não é simplesmente você ter uma ideia mirabolante na tua cabeça e resolver abrir um negócio. Você tem que ter um momento de pesquisa profunda e intensa. E um desses momentos que você vai pesquisar é sobre o teu mercado. É moda que você vai atuar? Pesquisa sobre o mercado de moda na região que você vai atuar. É uma cafeteria que você quer? Pesquisa sobre o mercado de cafeteria. É um e-commerce? Pesquisa sobre o mercado de e-commerce. É acessórios? Pesquisa sobre o mercado de acessórios. É uma clínica? É saúde? Pesquisa sobre esse mercado. Pesquisa. Você precisa pesquisar e dominar
esse mercado em conhecimento, em pesquisa e profundidade, para que você minimize os erros. Porque quanto mais você conhecer o teu mercado, mais chances de acertar você tem. Quanto mais você conhecer o seu mercado, mais chances de acertar você tem. Então, esse é o ponto. Você precisa identificar o estágio do seu mercado e, principalmente, conseguir entender qual o mínimo que eu preciso entregar no meu negócio. Qual o mínimo que o meu produto precisa ter? Qual o mínimo que o meu serviço precisa ter? Porque se eu não tiver esse mínimo, os concorrentes vão passar de mim, vão me atropelar, porque eles entregam mais do que eu. E mais aqui não é necessariamente em quantidade, mas em qualidade também. Não é só quantitativo, mas também qualitativo. Então, qual é o mínimo entregável do teu mercado? Se você está entregando abaixo do mínimo, não sei, hein? Não sei. Você não vai estar concorrendo ainda. Você não vai estar jogando o jogo ainda. Então, é essa visão que você precisa ter enquanto empreendedor. É essa visão que você precisa ter enquanto empreendedora. Para que você tenha um negócio que prospera, que cresce, que lucra. Imagina o seguinte cenário. Você pesquisou o seu mercado a fundo. Você entende, você domina. É moda que você quer atuar? Cara, você entende de moda, você pesquisou. Você sabe as empresas que atuam nesse mercado. Você sabe o que elas vendem, o que elas fazem. Você domina o mercado. O que você vai fazer? Você vai extrair o melhor desse mercado. Olha essa ideia que esse negócio fez, vou adaptar para o meu negócio. Olha a ideia dessa empresa, vou adaptar para o meu negócio. Olha a ideia dessa outra empresa, vou adaptar para o meu negócio. E aí, quando você vê, você tem um compilado do melhor do mercado. O que estão fazendo de melhor, você adapta para o teu negócio e ainda faz mais. Você observa o que elas estão fazendo de pior e deveriam estar prestando atenção, mas não estão. Aí não tem como não funcionar. Não tem como o teu negócio não dar certo. Porque você está sustentado por pesquisa, você está sustentado por modelagem, você está sustentável por entregar o mínimo que esse mercado pede e ainda entregar a mais. Entendi que não é simplesmente você decidir montar um negócio. É muito mais que isso. É muito mais que isso. Não é simplesmente você decidir montar um negócio. Não é simplesmente você decidir o que você quer fazer. Você precisa ser um pesquisador antes de decidir isso. Você precisa observar. Você tem que colocar o óculos da observação. Pegar os insights, pegar o melhor, extrair o melhor e agir com intencionalidade. Para que você reduza os riscos do teu negócio não funcionar. Imagina se você monta o teu negócio e pouco tempo depois você quebra. Você fecha as portas. Imagina que frustrante isso. Porque você não pesquisou. Porque você não entendeu o mínimo do mercado. Porque você não implementou um diferencial. Porque você não modelou. É frustrante. Aí você decide o que você quer. Você vai pagar o preço de ser um empreendedor investigativo, de pesquisar, de entender, de modelar, ou você vai pagar o preço do risco? De fazer o que você quer sem observar o mercado e pouco tempo depois fechar as portas. Aí você decide o que você quer. Aí você decide o que você quer. Nos negócios, o peso que vai definir o rumo das coisas são as suas decisões. A sua mentalidade e as suas decisões. Ponto. E o que eu estou te trazendo aqui é mentalidade e como você toma decisões. E se você quer forjar o teu negócio em base firme, se você quer, de fato, se preparar em base firme, com segurança, com metodologia, com materiais prontos e aplicáveis, você precisa fazer parte da nossa Escola dos Empreendedores Visionários, que é a UF, nossa Universidade Empresarial. É uma plataforma online com treinamentos, materiais, planilhas, comunidades com outros empreendedores, encontros para você tirar suas dúvidas,
tudo que você precisa para você errar menos e acertar mais. Para você trilhar essa jornada acompanhado. Não tem nada mais solitário e frustrante do que você trilhar a jornada do empreendedorismo sozinho, sozinha, sem instrução, sem direção, sem saber o que fazer, como fazer, quando fazer. A possibilidade de você errar é muito maior. Então, você tem a oportunidade de trilhar esse caminho acompanhado, como fazendo parte da nossa Escola dos Empreendedores Visionários, que é a UF. A gente ainda não abriu as vagas, mas você pode deixar o seu contato na nossa lista de espera. E aí você escaneia o QR Code que está aparecendo na tela, deixa o seu contato, porque quando a gente abrir as vagas, você vai ser um dos primeiros a ser avisados. E aí você pode garantir uma das vagas na nossa Universidade Empresarial, que é a Escola dos Empreendedores Visionários. Não pode escanear o QR Code? Não tem problema. O link vai estar aqui na descrição desse episódio. Você pode estar deixando o seu contato para você saber mais informações. Quando é que vai abrir as vagas? Quanto vai ser? Como é que vai funcionar? Então, todas as informações, se você deixar o seu contato, você vai saber no momento que a gente abriu as vagas. Abrir as vagas. Caramba, mais um episódio aqui entregue da nossa reunião de negócios com a série da semana Negócio do Zero. O que você tá achando aí do outro lado, hein? Você tá curtindo? Tá sendo útil para você? Você tá gostando? Deixa aqui nos comentários para eu saber sua opinião. Do que você está achando sobre essa série, se você está conseguindo se preparar, se você está conseguindo idealizar o seu negócio pronto, o seu negócio funcionando, o seu negócio crescendo, você prosperando como empreendedor. Deixa aqui para eu saber se você está curtindo, quais insights você está tendo. E vou repetir para você os principais pontos do nosso episódio hoje e aí você confere suas anotações, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, modelar sem copiar. Então, o que é modelar? É você observar quem é referência no seu mercado, sem perder a sua originalidade. Então, modelar não é copiar. Você modela, mas não copia. Você modela, mas adapta para o teu contexto, para o teu negócio e para se conectar com os seus clientes. Modelar não é copiar. É você ver quem é referência, entender o que eles aplicaram e acertaram e replicar no teu negócio de um jeito adaptado para a tua realidade. Segundo, estudar os líderes do seu setor. Eu te falei, você tem que ser um empreendedor investigativo. Então, estuda os líderes do seu setor, do setor que você quer atuar. É moda, estuda os líderes do setor de moda. É cosméticos, estuda os líderes do setor de cosméticos. É saúde, estuda os líderes do setor de saúde. É alimentação, estuda os líderes do setor de alimentação, para você entender como funciona o mercado. E terceiro, você identificar o estágio do mercado que você quer atuar. Então, tem muita concorrência? Tem muita demanda? Como é que funciona isso? Qual é o mínimo que eu preciso entregar nesse mercado? Qual é o mínimo que o meu produto precisa ter? Qual é o mínimo que o meu serviço precisa ter? Porque se você não entregar o mínimo, você nem vai estar concorrendo. Então, você tem que ter clareza do mínimo do teu mercado, do mínimo do setor que você quer atuar. Então, conferida aí as anotações. E aí, mais um episódio entregue aqui da nossa série Negócio do Zero. E aí, como é que foi para você? Você já comentou? Qual foi o seu insight que você teve hoje aqui? E aí, a mensagem que eu queria te passar era essa. Você precisa aprender a modelar, a observar, a entender como funcionam as coisas. E mesmo negócios de outros setores, você também pode observar como está fazendo e adaptar para o teu setor, adaptar para o teu negócio. Porque às vezes pode funcionar também. Você não precisa reinventar a roda. Você não precisa descobrir, desbravar esse caminho sozinho. Já tem pessoas que fizeram aquilo que você quer fazer, já acertaram, já encontraram caminhos que funcionam, caminhos que são válidos. Então, o que você faz? Você observa. Entendido? Combinado? Então, quero te lembrar aqui para você se inscrever no canal, se você ainda não fez isso. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo e, claro, compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você quiser, que você achar que esse conteúdo vai ser útil e relevante. Amanhã a gente vai continuar o nosso bate-papo, mas amanhã a gente vai falar de outro tema tão importante quanto modelagem. Sabe o que a gente vai falar amanhã? Amanhã a gente vai falar sobre público.
sobre clientes. Quem são os clientes do teu negócio? Como é que você escolhe o público do teu negócio? Que é importante. Você não vai sair vendendo para todo mundo. Não, peraí, calma aí. Você não pode ter um negócio que vende para todo mundo. Você precisa escolher um público. E amanhã você vai ter insights aplicáveis de como fazer isso. Eu posso te esperar aqui amanhã para o nosso próximo episódio da série Negócio do Zero? Combinado? Então, combinado então. Eu te vejo amanhã para a gente falar sobre público. Então é isso. Mais um episódio aqui com vocês e eu te vejo amanhã no nosso programa Reunião de Negócios. Até lá, tchau!